Shalom, amados. Meu nome é Bruna e hoje eu estou aqui gravando o meu testemunho de restauração pessoal que o Senhor fez na minha vida durante esse deserto. Algumas pessoas próximas já sabem, algumas perceberam, em algumas conversas eu vou testemunhando, mas o Senhor me incomodou muito para tornar isso realmente público, né? Então hoje eu decidi gravar, né? Já tem uns dias que eu tenho tentado, né? Mas tem uns levantes e finalmente hoje eu consegui, para honra e glória do Senhor. Meu nome é Bruna, eu tenho 28 anos e eu sou professora de educação infantil. Eu venho de uma família onde meus pais são divorciados. Eles se divorciaram assim que eu nasci, né? Então eu não tenho uma presença paterna, né? Eu tive contato com meu pai, ele me levava aos finais de semana para casa da família dele, né, com a Amy. E só que eu não tenho apego, eu não sei explicar exatamente, eu não tenho um amor de filha pelo meu pai. Eu respeito, minha mãe sempre incentivou respeitá-lo e amá-lo, mas eu gosto dele, mas é uma pessoa que, por conta dos traumas e de tudo que acarretou durante a separação, a questão da rejeição, de uma forma indireta, influenciou no meu relacionamento com o meu pai. Então, é uma pessoa que eu sei que é meu pai, mas que não faz falta, sabe? E por que eu tô dizendo isso? Porque isso acarretou em algumas questões da minha vida emocional. Então, eu sofri abuso sexual na minha infância também, tanto de homens quanto de mulheres, de diversas pessoas, de diversas formas. Enfim, fui molestada enfim. E aí eu desenvolvi depressão. Eu creio que seja por conta disso, de alguns traumas. Embora tenha a carga genética, né? Que a depressão também é hereditária, mas eu creio que esses traumas foram o start, né? Da doença se manifestar em mim. Então eu sempre tive depressão, sempre tive essa questão da rejeição, de sempre me sentir rejeitada, algumas questões com a baixa autoestima, e isso veio caminhando comigo durante um tempo. Eu comecei a ter ideações suicidas por volta dos 5, 6 anos de idade. Eu lembro que uma vez eu cheguei a pegar uma faca e pensar em me cortar, e eu tinha muitos pensamentos, muitos pesadelos, e eu fui carregando isso ao longo da minha vida, né? Na fase da adolescência, eu tive uma ascensão, assim, da popularidade. Então, eu me tornei muito popular, me tornei muito mais bonita, chamava muita atenção dos outros meninos, dos homens e tal, por volta dos 15, 16 anos. E aí, eu comecei a me relacionar com algumas pessoas, porém eu tinha uma dependência emocional muito grande. Então, qualquer ficantezinho meu, parecia que eu ia morrer. E, enfim, eu achava que era por conta da adolescência e tal, mas era algo que ainda estava ali enraizado por conta da questão do abandono da paternidade. Então, eu me envolvia com um homem muito mais velho que eu, inclusive chegando ao dobro da minha idade na época. Quando eu tinha 16 anos, eu conheci o meu marido. Ele tinha 22 e eu 16, que a gente começou a namorar, a ficar, depois namorar, e noivamos. Depois de uns 2 anos, eu acho, de relacionamento. Quando eu tinha uns 3 anos e meio de relacionamento no total, nós nos casamos, né? Isso, nós nos conhecemos em 2010, em 2013 nós nos casamos.
E assim, a princípio, a questão da depressão ficou adormecida durante muitos anos, durante a fase inicial da adolescência até a fase adulta pós-casamento, né? Que eu me casei aos 20 anos. E aí, depois que eu me casei, eu voltei a sentir alguns sintomas novamente. E um deles era as ideações suicidas. Então eu me frustrava muito toda vez que nós tínhamos qualquer desentendimento, né? Lembrando que assim, nós éramos um casal que não tinha muitas brigas, muitos conflitos, nós sempre sentávamos e conversávamos. Porém, eu sempre fui muito ciumenta, muito obsessiva, e isso gerou uma dependência emocional muito grande em mim, né? E foi piorando a questão da depressão. Então eu me tornei uma mulher muito depressiva, muito deprimida, só que ia e vinha, né? Era uma questão assim que eu julgava não precisar de tratamento mais, né? E aí fui levando. Em 2015 teve um episódio que eu surtei por conta de uma carona que meu esposo deu e acabou que eu fui junto porque ele tinha esquecido um documento em casa, ele teve que voltar, e aí quando eu vi que ele tava dando carona pra uma moça, eu surtei. Não cheguei a surtar na frente dela, né? Joguei algumas indiretas, ameacei ela, plena, porém quando ela saiu do carro, eu surtei muito. E aí ele tava indo fazer um exame psicotécnico, enquanto ele estava lá no consultório, eu só pensava em suicídio, só. Eu cheguei a ficar andando umas meia hora num viaduto pra lá e pra cá, e aí eu liguei pra algumas pessoas, mandei mensagem, na época era SMS, e aí minha irmã, eu acho, a minha irmã me ligou de volta, pediu pra eu me acalmar, eu conversei com ela, e aí fui andar. Eu fui no shopping, comprei uma coisa pra mim e voltei pra gente ir embora. Nesse dia eu não fui trabalhar, liguei, falei que eu não ia trabalhar, que eu não estava bem. E assim, eu só pensava em morrer, eu só pensava em chorar. E aí foi quando a gente teve uma conversa, ele pediu perdão, disse que era um mal entendido, que não tinha nada a ver do que eu tava pensando e tudo mais. E foi quando eu pressionei ele e eu disse, então assim, pra gente continuar casados, Deus precisa entrar na nossa vida. E foi aí que a gente começou a frequentar a igreja onde a mãe dele frequenta, né? E a gente morava lá na minha sogra nessa época. E aí a gente começou a ir, e durante um testemunho de uma amiga nossa, que é de uma outra igreja, ele sentiu muito a presença do Espírito Santo. Naquele dia, quando chegou em casa, ele decidiu realmente entregar a vida a Jesus, abandonar o vício, ele era viciado em drogas e tudo mais. Eu tô contando muitos detalhes, mas para que vocês entendam o que acontecia, né, comigo. E aí a gente começou a caminhar com Deus, eu fui melhorando, melhorei muito da depressão, passei no encontro com Deus e fui liberta de muitas coisas. Veio à tona a questão do abuso sexual, que eu não me lembrava desde a infância, ficou algo adormecido, então eu acabei me lembrando quando eu passei no encontro com Deus nessa época, e veio assim à tona para ser curado. Então várias questões, sabe, da questão do abandono do meu pai, que eu indiretamente eu culpava o meu pai, porque eu pensava assim, a minha mãe era dona de casa, quando ele abandonou a gente, a minha mãe teve que sair para trabalhar, nós éramos em 3 meninas, e não tinha vaga de creche tão fácil, não tinha uma pessoa de confiança para olhar, então ficava uma olhando a outra, mas aí minha irmã era adolescente, a mais velha, saía e tudo mais, e então eu culpava muito meu pai por ter sido exposta a algumas situações da minha vida, porque justamente ele tinha nos abandonado. Então, inconscientemente, eu atribuí essa culpa ao meu pai. Então, não só a questão do abandono, mas a questão também dos abusos que eu sofri. E aí, veio à tona no encontro para eu ser curada e tudo mais, e aí eu melhorei, e nós estávamos trabalhando, né? E
E eu tinha ovários micropolicísticos, mas numa situação crítica, né? Eu lembro que 1 ano antes da gente se converter, a gente tentou que eu engravidasse, não era o momento, mas a gente bem assim, queria, né? E eu não engravidei. Daí eu passei no encontro, a gente se converteu, eu fui caminhando isso em 2015. E quando foi em 2018, o Senhor me curou. E eu engravidei de forma milagrosa. Não fiz tratamento nem nada, simplesmente engravidei. O Senhor me falou, né? Foi num culto de cura. O meu esposo fez, eu ia até o altar e clamar por cura, porque ele que orava muito, né? Nessa questão. Eu tinha medo de me frustrar, então eu nem orava. Eu acho que orei uma única vez pela minha filha, né? Por um filho. Mas enfim, aí eu fui lá na frente e naquela hora o Espírito Santo, ele me disse que eu estava curada. Num outro culto, o Espírito Santo me disse, você já está grávida. Mas eu não acreditei, então nem fiz teste nem nada. E como eu já tinha ausência da menstruação, foi o único sintoma. E eu fiquei mais sonolenta. Então, só que assim, eu estava vivendo um período de muito estresse no trabalho. Eu tinha sofrido alguns tipos de abuso lá, né? Assédios, na verdade, assédio sexual, assédio moral. E isso foi um gatilho para volta da depressão. E eu já estava um pouco depressiva, na verdade. Mas aí as questões que eu fui vivendo lá no meu trabalho desencadeou. E nessa mesma época, eu clamei muito ao Senhor para que me conseguisse uma vaga na minha área, né? Nessa época eu trabalhava num comércio. Então, o Senhor, eu estava sentada no meu sofá, no mesmo dia que eu tinha feito uma oração chorando no meu trabalho, e uma amiga minha me mandou uma mensagem me convidando para trabalhar com ela, para fazer parte da equipe dela. E eu vi no Facebook e tal, e aí eu conversei com ela e tudo mais, e ela falou, não, vamos sim, vai ter um processo seletivo, enfim. E aí eu fui lá e passei no processo seletivo, mas daí demorou para o prédio ser aprovado. Era uma instituição nova, né, que abriu uma conveniada, e aí demorou muito o processo, e nesse meio tempo trocou a gestão, então essa minha amiga acabou até saindo, e eu fui ficando, pra honra e glória do Senhor. E eu já estava grávida e não sabia, e eu tinha um sintoma que era muita sonolência, né, então eu achava que era por conta da depressão, porque eu falei assim, cara, eu tô mal de novo. E eu comecei a ficar muito chorosa. E assim, vários episódios de crise de ciúme, de tipo... eu era do tipo de mulher que controlava tudo. Redes sociais, celular. Eu olhava a navegação, o histórico de navegação, né? Porque em um determinado momento teve alguma questão com pornografia e tudo mais, então eu me sentia mal com tudo isso. Então eu olhava até, tipo, o horário que ele passava no caixa do mercado e quanto tempo demorava pra chegar em casa, enfim. Eu tava num nível, assim, de possessão muito grande, extremamente tóxica. E, enfim. E eu comecei a ficar muito mal, uma dependência emocional muito, muito forte. Então eu pedi demissão desse meu trabalho. Acabei sendo induzida a pedir demissão, porque eu acabei tendo que sair em alguns momentos para fazer entrevista, fazer teste. Aí o meu gerente perguntou por que eu tava tendo que sair, tendo que trocar de horário com a minha colega. Aí eu expliquei, eu abri a real e falei, olha, vou precisar sair daqui um tempo, né, porque eu consegui, enfim. Aí acabou que ele meio que me induziu a já pedir logo. E aí quando eu pedi, eu já estava grávida. E eu saí de lá, acho que foi em outubro, mas eu só consegui assumir a minha sala em dezembro, que foi quando inaugurou a creche, onde eu trabalho até hoje. E aí, quando chegou... Aí, nesses 2 meses, eu fiquei muito mal, muito depressiva, eu chorava muito em casa, eu queria só dormir. Eu comecei a comer compulsivamente, e aí afetou diretamente nos meus relacionamentos, não só
com o meu esposo, mas também no meu ministério. Eu só queria me isolar, e chegou um tempo que em alguns desentendimentos com ele, com meu esposo, eu começava a querer saber sobre formas mais fáceis e indolores mais eficazes, né, de cometer suicídio, para que não ficasse sequelas nem nada, nem que eu sofresse tanto, para não desistir, né? E aí ele pediu ajuda. O meu apóstolo veio em casa com a minha líder, conversou, eles começaram a me acompanhar, indicaram buscar apoio psiquiátrico, né, psicológico, e eu só protelando, eu não queria nem contar pra família, então não contei pra ninguém da minha família até então. E aí eu comecei a trabalhar em dezembro, e aí eu fiquei muito feliz. Antes disso, a gente saiu da casa da minha sogra, foi em julho de 2018. E aí a gente tava muito feliz, porque a gente morava na minha sogra, e a gente alugou um cantinho só nosso. E aí a primeira vez que a gente realmente ia morar, de fato, sozinhos. A gente morou por um tempo sozinhos, um pouco antes da gente casar, né? Quando minha mãe foi embora pra Bahia, eu fiquei na casa também, que era de aluguel, a gente ficou uns meses juntos. Mas aí, enfim, depois de casados mesmo, havia sido a primeira vez. Então a gente tava ficando feliz, né, tal. Eu achei que seria um momento, sabe? Porque eu já vinha com uma carga, assim, de depressão da época que eu tava na casa da minha sogra. Então, às vezes eu achava, não é porque a gente tá aqui. E assim, embora eu nunca tive problema com ela, nós nunca tivemos problema com ela, mas eu imaginava que era por falta de privacidade, que era algo que eu sinta, né? Me sinta a dona da casa e tal. E aí a gente mudou em julho, quando foi mais ou menos em setembro, né? Que foi quando eu engravidei. Em outubro eu saí do trabalho onde eu estava, que estava me fazendo um pouco de mal, por algumas questões que eu estava vivendo lá, não pelo trabalho em si, né? Mas por alguns relacionamentos com algumas pessoas. E com uma pessoa, mais especificamente. E aí eu fui em dezembro assumir a minha sala. E aí eu fiquei muito feliz, muito empolgada, e enfim, deu uma camuflada na depressão. Falei, então era isso, agora tá tudo perfeito. Emprego dos sonhos, estamos no nosso cantinho, ia ganhar praticamente o dobro do salário. E aí a gente tava crescendo muito no ministério, então a gente fazia parte de teatro. Nós chegamos a ministrar algumas palavras de abertura de culto, palavra de oferta, no encontro. A gente estava fazendo parte da liderança, nós éramos a liderança da organização, do apoio, né, do encontro. Então, assim, a gente estava muito, muito atuantes, né, no ministério. Era líder também do Ministério Infantil, enfim, tava tudo perfeito. E aí foi passando o tempo, um pouco antes da minha filha nascer. Ela nasceu 28 de junho de 2019. No dia 1º de junho de 2019, nós tivemos uma briga muito feia por conta de algo que meu esposo estava com problemas, né? E eu joguei muito na cara dele, eu fiz o papel de Satanás na vida dele e comecei a falar que ele era falso crente, que se escondia, enfim, né? Eu não tive sabedoria nessa hora. E isso gerou algo muito ruim, tanto em mim quanto nele. Em mim, por conta da minha autoestima, né? Eu estava grávida no final da minha gestação, tinha engordado horrores, estava pesando, acho que assim, por volta de 112 quilos, 115 quilos que eu cheguei no final da gestação. E aí tinha essa questão dele, né? E aí a gente ficou muito mal, porque ele se sentiu muito acusado, porque foi o que eu fiz. E eu fiquei mal por conta da minha dependência emocional. Gente, a minha dependência emocional era muito forte mesmo. E aí piorou com o nascimento da minha filha.
eu passei pelo baby blues, que não teve fim até então. E eu tive depressão pós-parto, porém eu escondi muito, muito bem, até não conseguir mais. Então eu chorava, era anoitecer, eu começava a chorar, me batia no desespero e eu não via a hora dele chegar em casa do trabalho. Quando ele chegava, eu ficava mais aliviada, porém eu tornava a convivência muito difícil. E aí foi passando o tempo, quando foi 1 ano e meio depois, que eu já não tava mais suportando, foi aí que eu procurei ajuda, porque assim que minha filha nasceu, a gente trocou de emprego, né? Ele trocou de emprego, na verdade, saiu pra fazer Uber, e a gente deu entrada no carro pra ele fazer Uber, porque eu precisava do carro pra ir trabalhar, porque é longe, né? De condução eu pegaria 4, condução daria em tempo, assim, umas 2 horas e meia até, né? De condução, e eu ia levar minha filha, né, pra creche onde eu trabalho, né? Ficar numa sala e eu em outra. Esse foi o plano desde o início. Então, de carro dá 25 minutos, mais ou menos. E foi aí esse nosso planejamento. Ele levar a gente, eu trabalho, minha filha fica na creche, ele fazia Uber, depois passava, pegava a gente e vinha pra casa. E foi assim durante um bom tempo. Daí a gente fez um plano de saúde e aí tava na carência. Eu falei, só que eu estava aparentemente bem. Eu só tinha alguns episódios, né? Só que a questão da minha baixa autoestima e da minha dependência emocional ficaram muito acentuadas, né? Então foi muito difícil pra mim. E aí eu comecei a não querer estar com as pessoas, eu comecei a ter medo de sair com a minha filha, porque eu demorei, né, pra gente voltar pra igreja. E porque eu não queria que ela frequentasse lugares públicos antes dos 3 meses, então a gente ficou esse tempo todo em casa e ele acabou ficando comigo, então a gente foi enfraquecendo na fé. E aí, quando a gente voltou, né, aí mas faltava, porque ela ficava meio assim, às vezes eu não tava bem também. E aí a gente teve um problema financeiro também, porque assim que eu voltei a trabalhar, a instituição que eu trabalhava perdeu o convênio, então a gente ficou 3 meses sem salário. E ele tinha acabado de sair do emprego, pegar o carro, então ele teve que trabalhar muito pra gente conseguir se recuperar. E nisso a gente acabou faltando em bastante cultos. E aí foi desanimando. Quando minha filha tinha 7 meses, foi quando a gente voltou, né, em fevereiro para nossas atividades, pôr em prática mesmo nossas atividades e pôr em prática o nosso plano, né, de trabalhar e ele levava, enfim. Aí foi sendo assim até que chegou a pandemia. E foi aí então que a minha depressão tomou conta da minha vida. Chegou a pandemia, passou um tempo, a minha mãe foi ficar com a minha irmã, porque ela tinha ganhado o bebê, e eu fiquei sozinha. E aí meu marido me ajudava muito com ela, mas a questão pra mim que pegava era ficar sozinha. Minha filha exigia um pouquinho mais de atenção de mim, então ela chorava bastante, ela precisava de colo, e eu me atrapalhava um pouco porque eu queria ser perfeita na casa, nos cuidados com ela, e eu fui me deixando, e aí eu fiquei depressiva, eu engordei bastante, eu já não me cuidava, já não via motivação em nada, eu não queria fazer nada, assim, malmente tomava um banho. Acho que só não deixei de tomar banho porque eu gosto muito de tomar banho. Então, ao invés de tomar 3, 4 banhos, que era o meu normal antes, eu tomava pelo menos 1. Mas assim, eu parei de me cuidar. E aí eu só cuidava da casa, da minha filha, e queria ser a mãe perfeita. E aí na pandemia, com a questão do trabalho remoto, cuidando da casa, da filha, medo da doença, tudo, e ausência, né, da igreja, no caso, a gente ficou sem culto presencial, e aí fui me afundando cada vez mais na depressão. Só que assim, eu sou de uma igreja que tem discipulado, então minha líder sempre ficava ali rondando, tinha um discipulado, e ela se preocupava muito comigo, já sabendo da questão da depressão e tudo mais. Mas chegou um ponto que eu recusei
Quando houve aquela briga, antes da minha filha nascer, eu falei pro meu esposo, falei assim, eu tô cansada de ter que levar tudo pros outros resolver nossos problemas. A gente tem que resolver